Olá, meu nome é Edmilson Nazareno Brito, sou mestrando da Universidade Uninove em São Paulo. Esse trabalho foi realizado por mim, pela professora mestre Milena de Moura Regis e pela professora doutora Ana Paula do Nascimento Lamano Ferreira. Ele é intitulado Perfil e Percepção Ambiental de Frequentadores do Parque do Guarapiranga, em São Paulo, São Paulo. Na introdução do nosso trabalho, falamos um pouco sobre o crescimento desordenado da cidade de São Paulo, que fez que grande parte de suas áreas verdes fosse perdida. Então há hoje uma grande carência dessas áreas. Isso tem sido uma preocupação dos vários governos da Prefeitura de São Paulo. Nos últimos governos, foi até criado um programa chamado 100 Parques para São Paulo, um programa bem sucedido. Hoje a cidade de São Paulo conta com 105 parques. Esses parques são importantes, não só pela questão ambiental, das áreas verdes, mas também porque são locais de lazer, de esporte para os habitantes. Esses parques melhoram a qualidade de vida da cidade de São Paulo. Então, nosso trabalho é importante porque ele pretende traçar o perfil dos frequentadores desse parque e saber como eles utilizam essas áreas verdes e como eles percebem essas áreas verdes, qual a importância que eles dão para eles. O objetivo desse trabalho foi relatar a percepção ambiental dos frequentadores entrevistados do Parque do Guarapiranga. Iniciamos nossa metodologia descrevendo a área de estudo. Então, na figura, você pode ver um mapa da cidade de São Paulo. Em destaque, colocamos a localização do Parque do Guarapiranga, que fica localizado na região sul de São Paulo, no bairro de Campo Limpo, na região de Emboimirim. Também na figura você pode observar uma foto aérea do parque. O parque é essa área verde que está rodeada em parte por habitações populares, à sua esquerda, e em parte pela represa do Guarapiranga, essa mancha escura. A represa do Guarapiranga abastece milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Coloco aqui também algumas fotos do parque para vocês perceberem um pouquinho sobre essa área de estudo do nosso projeto. Em nossa metodologia, realizamos várias visitas ao Parque do Guarapiranga. Nestas visitas, realizamos entrevistas com os frequentadores, utilizando um formulário semi-estruturado, composto de perguntas abertas e múltipla escolha. Para esse trabalho, utilizamos questões que identificam variáveis sociodemográficas como nome, idade, nível de escolaridade, sexo, forma de acesso ao parque e a proximidade que esses têm em relação à natureza. Utilizamos também a questão: para você, como é o Parque do Guarapiranga? Como você descreveria o parque para alguém que nunca o visitou? Apresentamos aqui o nosso formulário. Então, como vocês podem ver, nós utilizamos aqui na parte esquerda os dados sociodemográficos e a pergunta embaixo sobre a proximidade que os respondentes têm em relação à natureza. Na parte esquerda, abaixo, nós temos a pergunta que foi realizada com os frequentadores. Em nossos resultados, construímos essa tabela que vocês estão vendo aí. Nós separamos os frequentadores respondentes em dois grupos, homens e mulheres. Como vocês podem observar, a faixa etária de maior presença no parque é aquela entre 30 e 49 anos, tanto para homens como para as mulheres. Em relação ao nível de escolaridade, nós vimos que entre os homens a maior quantidade é os que tinham ensino superior completo. O mesmo acontecia com as mulheres, mas com uma distribuição mais uniforme. Em relação ao acesso ao parque, nos dois grupos, tanto homens como as mulheres, a maior parte vem a pé. São pessoas, portanto, que vivem próximo ao parque, A gente observa uma pequena diferença entre o grupo de homens e mulheres em relação ao segundo item. Entre as mulheres, o acesso ao parque se dá por ônibus, e entre os homens, uma grande parte vem com um carro. Em relação à relação com a natureza, nós percebemos o seguinte: entre as mulheres, 20% se sentem mais próximas
mais integradas à natureza. Entre os homens, há uma distribuição maior, né? Inclusive a presença de pessoas que se sentem afastadas da natureza. Com as entrevistas gravadas, né? Onde a gente perguntava como você descreveria o parque para alguém que nunca visitou, nós construímos o quadro 1 no nosso trabalho, onde a gente transcreveu parte da entrevista que é colocado nesse quadro. E com esse quadro a gente analisa qual a percepção, qual a opinião deles em relação ao parque. A gente observou que todos têm uma relação muito boa com o parque. Então todos ali têm comentários bons. Surgem algumas preocupações, por exemplo, a mais acentuada em relação à segurança do parque. Eles falam lá que existe a presença de indivíduos que fumam maconha, que tem assaltos, mas é uma preocupação que não foi recorrente. Na verdade, as principais palavras que surgiam ele é muito bom, ele oferece conforto, qualidade de vida, eu uso ele para as crianças, é um ambiente familiar. Foi o principal item encontrado. Mas aqui eu apresento só alguns resultados. A leitura do nosso trabalho, a gente faz uma análise mais completa dos dados levantados. A partir dessa análise, chegamos às seguintes conclusões. A análise dos resultados destaca a importância que o parque tem para os frequentadores entrevistados, pois demonstram em suas respostas a satisfação de estar nele e seu valor enquanto espaço de interação com a natureza e social. Confirmamos também que os parques urbanos fornecem benefícios ambientais, ecológicos, sociais e psicológicos para as sociedades humanas, enriquecendo a vida humana com significados e emoções, como a gente pôde observar nas respostas dos entrevistados. Para finalizar nossas conclusões, a gente vê que o Parque do Guarapiranga fica numa região que possui cerca de 563 mil pessoas. Isso é maior que muitas cidades de São Paulo. A densidade populacional lá é de 9.071 pessoas por quilômetro quadrado. É uma área muito carente de áreas verdes, portanto, o Parque do Guarapiranga possui uma importância ecológica e social muito grande para a região. Sua presença e manutenção é crucial para o desenvolvimento sustentável desta região. Aqui apresentamos algumas referências bibliográficas que vocês podem consultar no nosso trabalho. Obrigado pela atenção e até uma próxima vez.